Um planeta é um corpo celeste que orbita uma estrela ou um remanescente de estrela, com massa suficiente para se tornar esférico pela sua própria gravidade, mas não ao ponto de causar fusão termonuclear, e que tenha limpado de planetesimais a sua região vizinha. Dominância orbital. O termo planeta é antigo, com ligações com a história, a astrologia, ciência, mitologia e religião. Os planetas eram vistos por muitas culturas antigas como divinos ou emissários de deuses. À medida que o conhecimento científico evoluiu, a percepção humana sobre os planetas mudou, incorporando diversos tipos de objetos. Em 2006, a União Astronômica Internacional adotou oficialmente uma resolução definindo planetas dentro do Sistema Solar, a qual tem sido elogiada e criticada, permanecendo em discussão entre alguns cientistas. Os planetas do Sistema Solar são divididos em dois tipos principais: os grandes planetas gigantes gasosos, ou jovianos, de baixa densidade, e os menores e rochosos planetas telúricos ou terrestres. Pelas definições da União Astronômica Internacional, há 8 planetas no Sistema Solar, em ordem crescente de distância do Sol. São os 4 planetas telúricos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e depois os 4 gigantes gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 6 dos planetas são orbitados por um ou mais satélites naturais. Além disso, o Sistema Solar possui pelo menos 5 planetas anões e centenas de milhares de corpos menores. Vários milhares de planetas orbitando outras estrelas, planetas extrasolares, ou exoplanetas, foram descobertos na Via Láctea. Até 1º de março de 2021, foram descobertos 4.687 planetas extrasolares, em 3.463 sistemas planetários, incluindo 770 sistemas multiplanetários, variando em tamanho desde mais ou menos o tamanho da Lua até gigantes gasosos com aproximadamente 2 vezes o tamanho de Júpiter, dos quais mais de 100 com o mesmo tamanho da Terra, 9 dos quais estão à mesma distância relativa de suas estrelas que a Terra do Sol, isto é, estão na zona habitável circunstelar. Formação. Não se sabe com certeza como os planetas se formam. A teoria predominante é que eles são formados quando do colapso de uma nebulosa em um disco fino de gás e pó. Uma protoestrela se forma no núcleo, cercada por um disco protoplanetário giratório. Por meio de acreção, um processo de aglutinação por colisão, partículas de poeira do disco acumulam massa continuamente, formando corpos cada vez maiores. Formam-se concentrações de massa, conhecidas como planetesimais, as quais aceleram o processo de acreção ao atrair material adicional com a sua força gravitacional. Essas concentrações se tornam cada vez mais densas, até que colapsam para seu interior devido à gravidade, formando protoplanetas. Quando um planeta atinge uma massa um tanto maior do que a de Marte, ele começa a acumular uma atmosfera, aumentando muito a frequência de captura de planetesimais, por meio do arrasto atmosférico. Dependendo da história de acreção de sólidos e gases, podem resultar um planeta gigante, um gigante gelado ou um planeta terrestre. Planetas extrasolares. Um planeta extrasolar é um planeta fora do Sistema Solar. Até 1º de março de 2021, há 4.687 planetas extrasolares confirmados em 3.463 sistemas, com 770 sistemas tendo mais de um planeta. No início de 1992, os radioastrônomos Alexander Volsazan e Dali Fran anunciaram a descoberta de 2 planetas orbitando o pulsar PSR 1257+12. Esta descoberta foi confirmada e é geralmente considerada a primeira detecção definitiva de exoplanetas. Acredita-se que esses planetas de pulsar se tenham formado de remanescentes pouco usuais da supernova que produziu o pulsar, numa segunda rodada de formação planetária. Ou então são os núcleos rochosos remanescentes de planetas gigantes que sobreviveram à supernova e depois decaíram para a órbita atual. Planetas anões.
Um planeta anão é um objeto de massa planetária que não é nem um planeta verdadeiro nem um satélite natural. Ele está em órbita direta de uma estrela. É suficientemente massivo para que sua gravidade o comprima em uma forma hidrostaticamente equilibrada. Geralmente um esferoide, mas não limpou sua vizinhança de outros materiais em torno de sua órbita. Alan Stern, cientista planetário e investigador da New Horizons, que propôs o termo planeta anão, argumentou que a localização não deveria importar e que apenas atributos geofísicos deveriam ser levados em consideração, e que os planetas anões são, portanto, um subtipo de planetas. A União Astronômica Internacional aceitou o termo, em vez do mais neutro planetoide, mas decidiu classificar os planetas anões como uma categoria separada de objeto. Planetas órfãos. Várias simulações por computador da formação de sistemas estelares e planetários sugeriram que alguns objetos de massa planetária seriam ejetados para o espaço interestelar. Esses objetos são chamados planetas órfãos ou planetas interestelares. Planetas satélites. Alguns satélites grandes são de tamanho similar ou maiores do que Mercúrio, como, por exemplo, as luas de Galileu e Titã, de Júpiter. Alan Stern argumentou que a localização não deveria importar e somente atributos geofísicos deveriam ser levados em conta na definição de um planeta, tendo proposto o termo planeta-satélite para um objeto do tamanho de um planeta orbitando outro planeta. Da mesma forma, objetos com tamanho de planetas no cinturão de asteroides ou no cinturão de Kuiper deveriam também ser planetas, de acordo com Stern. Planetas capturados. Planetas interestelares em aglomerados estelares possuem velocidades similares às das estrelas e, portanto, podem ser recapturados. Eles tipicamente são capturados em órbitas largas. A eficiência da captura decresce com o aumento do volume do aglomerado, e para um dado aglomerado ela aumenta com a massa da estrela primária. Ela praticamente independe da massa do planeta. Planetas isolados ou múltiplos podem ser capturados em órbitas arbitrariamente desalinhadas, não coplanares entre si ou com a rotação da estrela ou de um sistema planetário pré-existente. Atributos. Embora cada planeta possua características físicas únicas, existem alguns pontos em comum entre eles. Algumas dessas características, como anéis ou satélites naturais, até hoje foram observados somente no Sistema Solar, enquanto outras são também comumente observadas em planetas extrasolares. Características dinâmicas. Órbita. De acordo com as definições atuais, todos os planetas devem girar em torno de estrelas, logo, quaisquer planetas órfãos são excluídos. No Sistema Solar, todos os planetas orbitam o Sol no mesmo sentido da rotação do Sol, anti-horário, para um observador sobre o polo norte do Sol. Pelo menos um planeta extrasolar, VAS 17b, foi descoberto numa órbita em sentido oposto ao da rotação da sua estrela. O período de uma revolução de um planeta em sua órbita é conhecido como o seu período sideral ou ano. Um ano de um planeta depende da sua distância para sua estrela. Quanto mais longe um planeta está da sua estrela, não apenas ele terá maior distância para percorrer, como também menor será sua velocidade, pois ele será menos afetado pela gravidade da estrela. Como nenhuma órbita de planeta é perfeitamente circular, a distância varia ao longo do ano. A maior aproximação para sua estrela é chamado seu periastro, periélio no Sistema Solar, enquanto a maior separação é chamada apoastro, afélio. À medida que um planeta se aproxima do periastro, sua velocidade aumenta pela transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética, da mesma forma como um objeto em queda livre na Terra ganha velocidade à medida que cai. Quando o planeta atinge o apoastro, sua velocidade diminui, da mesma forma como um objeto atirado para cima na Terra perde velocidade quando se aproxima do ápice da sua trajetória. Inclinação axial. Os planetas também têm graus variados de inclinação axial. Eles estão a um determinado ângulo do plano do equador das suas estrelas.
Isto faz variar a quantidade de luz recebida em cada hemisfério ao longo do ano. Quando o hemisfério norte não está voltado para a sua estrela, o hemisfério sul aponta para ela, e vice-versa. Cada planeta possui, portanto, estações do ano, mudanças no clima ao longo do ano. O momento em que cada hemisfério está mais distante ou mais próximo da sua estrela é chamado solstício. Cada planeta tem 2 no curso de um ano. Quando um hemisfério tem o seu solstício de verão, o dia é mais longo, o outro tem o seu solstício de inverno, o dia é mais curto. Rotação. Os planetas giram em torno de eixos invisíveis que passam pelos seus centros. O período de rotação de um planeta é chamado seu dia. A maioria dos planetas no Sistema Solar gira no mesmo sentido em que orbita o Sol, que é anti-horário, para um observador acima do polo norte do Sol. Exceções são Vênus e Urano, que giram no sentido horário, embora a extrema inclinação axial de Urano leve a diferentes convenções sobre qual dos seus polos é o norte, portanto, se o planeta está girando no sentido horário ou anti-horário. Entretanto, qualquer que seja a convenção usada, Urano tem rotação retrógrada em relação à sua órbita. Dominância orbital. A característica dinâmica definidora de um planeta é que ele tenha limpado a sua vizinhança. Um planeta que limpou a sua vizinhança acumulou massa suficiente para agrupar ou afastar todos os planetesimais na sua órbita. Com efeito, ele orbita sua estrela isoladamente, em oposição a compartilhar a órbita com uma multidão de objetos de tamanho similar. Esta característica foi estabelecida como parte da definição oficial de planeta da UA em agosto de 2006. O critério exclui corpos planetários como Plutão, Eris e Ceres da lista de planetas habilitados, fazendo deles planetas anões. Embora até o momento este critério somente se aplique ao Sistema Solar, alguns sistemas extrasolares jovens foram encontrados nos quais as evidências sugerem que a dominância orbital está acontecendo dentro dos discos estelares. Características físicas. Massa. Uma característica física definidora de um planeta é que ele tenha massa suficiente para que a força de sua própria gravidade domine as forças eletromagnéticas que unem a sua estrutura física, levando a um estado de equilíbrio hidrostático. Isto efetivamente significa que todos os planetas são esféricos ou esferoidais. Até uma determinada massa, um objeto pode ter uma forma irregular, mas a partir deste ponto, que varia em função da sua composição química, a gravidade começa a puxar o objeto em direção ao seu centro de massa, até que ele colapsa, tornando-se uma esfera. Diferenciação interna. Todo o planeta iniciou sua existência em um estado inteiramente fluido. No início da formação, os materiais mais densos e pesados migraram para o centro, deixando os mais leves perto da superfície. Cada um, portanto, tem um interior diferenciado, consistindo de um núcleo planetário denso, cercado de um manto que é ou era fluido. Os planetas terrestres são selados com crostas duras, mas nos gigantes gasosos o manto simplesmente se dissolve nas camadas superiores de nuvens. Características secundárias. Vários planetas ou planetas anões no Sistema Solar, como Netuno e Plutão, têm períodos orbitais que estão em ressonância orbital entre si ou com corpos menores. Isto também é comum em sistemas de satélites. Todos, com exceção de Mercúrio e Vênus, têm satélites naturais, frequentemente chamados de luas. A Terra tem um, Marte 2 e os gigantes gasosos têm numerosas luas, em sistemas planetários complexos. Muitas luas de gigantes gasosos têm características similares aos planetas terrestres e planetas anões e algumas têm sido estudadas como possíveis locações para a vida, especialmente Europa. Os 4 gigantes gasosos são também orbitados por anéis planetários de tamanhos e complexidades variados. Os anéis são compostos principalmente de poeira e material particulado, mas podem abrigar pequenas luas cuja gravidade formata e mantém a sua estrutura. Embora a origem dos anéis planetários não seja conhecida com precisão,
Acredita-se que eles sejam resultado de satélites naturais que tenham caído abaixo do limite de Roche dos seus planetas e foram desintegrados pela força de maré. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.